Hoje no quadro Fala Saúde nós vamos falar sobre a área da nutrição. A gente está aqui com a doutora Ingrid Moura, que vai explicar e também tirar algumas dúvidas que eu tenho certeza que você tem aí em casa e que está nos acompanhando. Doutora Ingrid, tudo bem? Tudo. Olha, para começar essa conversa, eu quero perguntar a você qual é o papel do nutricionista. O nutricionista, ele é basicamente para orientar, falar sobre não melhor alimentação, mas orientar as pessoas de como elas devem se alimentar, se comportar, montar um prato, basicamente isso. E a gente não trabalha apenas a questão física, também mental, que muitas vezes as pessoas, elas, como é que eu posso te falar? Elas associam a dieta, a alimentação saudável apenas para emagrecimento. E não é para apenas emagrecimento, e sim para uma vida mais saudável, uma vida mais duradoura e para a prevenção também de doenças. Eu não posso apenas trabalhar o físico com você, eu também tenho que trabalhar a sua mente. Por exemplo, se a pessoa ela não pode comer um determinado alimento e se culpar por comer ele, associar determinados alimentos como vilão. É isso que eu busco com meus pacientes, que eles comam sem culpa. Certo. Olha só, a gente separou algumas perguntas aqui que a gente conseguiu captar com algumas pessoas para esclarecer também sobre esse assunto de nutrição. Doutora, uma das perguntas que a gente separou aqui foi qual é a melhor dieta para quem quer emagrecer? A melhor dieta é uma dieta hipocalórica. O que significa hipocalórica? Com baixos teores de calorias, né? Que pode... eu não trabalho com restrições, que é em cortar arroz, cortar macarrão, eu não trabalho com isso, mas é uma dieta com baixas calorias, rica em proteínas, rica em frutas, vegetais, verduras. A gente também pode equilibrar com alimentos não saudáveis e com alimentos saudáveis e sempre auxiliando a alimentação saudável com atividade física, que também ajudam nesse processo de emagrecimento. A nossa próxima pergunta é: algumas pessoas têm dúvidas em relação a quantidade do arroz, né? Tem gente que fala assim, é 2 colheres de arroz, mas tem gente que às vezes acaba ultrapassando. Estamos falando de carboidrato. Existe um limite de consumo em um dia de carboidrato ou não? Assim, depende da sua necessidade diária. Se você, por exemplo, você é uma pessoa que pratica esporte, faz academia, você vai ter uma quantidade X daquele quantidade de carboidrato, né? Agora, se você é uma pessoa sedentária, você não pode exagerar naquela quantidade. Então, e muitas pessoas pensam assim, eu não vou comer arroz à noite porque me engorda, mas o arroz também de dia e à noite tem a mesma caloria. Mas isso aí vai muito da necessidade diária da pessoa, a quantidade de carboidrato que ela deve se consumir. Doutora, a nossa próxima pergunta é a seguinte: tem muitas pessoas hoje em dia que têm a dificuldade de ganhar massa muscular. O que seria a causa disso? É uma alimentação desequilibrada. Isso também é um grande fator, porque eles associam que a pessoa, quando ela tem que ganhar massa muscular, ela tem que comer de tudo, mas isso não é a verdade. A gente tem que comer alimentos apropriados para esse objetivo, que é o ganho de massa muscular. Eu não posso apenas consumir proteínas. É claro que a proteína auxilia nesse processo de ganho de massa muscular, mas eu também tenho que associar os carboidratos de boa qualidade. O que são esses carboidratos de boa qualidade? O arroz está incluso nessa alimentação, mandioca, batata doce, abóbora, batata inglesa. Todos esses alimentos, eles podem estar associados com proteínas de alto valor biológico. O que são essas proteínas de alto valor biológico? São proteínas com baixo teor de calorias, que não são ricas em gorduras. Por exemplo, o ovo. O ovo é uma das que são mais utilizados porque é de fácil acesso, é mais barato. E também tem questão de carnes de cortes mais magros. São basicamente isso que deve estar incluso em uma alimentação para o ganho de massa muscular e também de acordo com sua necessidade, o peso e a altura. A gente faz isso tudo de acordo com o peso e a altura do cliente, do paciente. Outra pergunta também que foi separada pelas pessoas, tem muita gente que é fã daquele docinho, né? Principalmente depois do almoço, depois de alguma refeição.
Existe um horário adequado para consumir ou não tem? Assim, não que tenha um horário adequado, mas que, por exemplo, depois do almoço é um horário que, quando você consome o horário do almoço é o horário que a gente mais consome a comida, né? Porque é a maior refeição que a gente faz durante todo o dia. E normalmente a gente sente vontade de comer algo depois do almoço. Tá válido? Sim, tá válido. Mas qual é o melhor horário? Não que tenha o melhor horário. Mas, por exemplo, quando o doce é rico em muita cafeína, em outros nutrientes, em outras substâncias, pode até mexer no sono, ter essa questão. Então, que você consiga ter um consumo desse doce depois do almoço, pela tarde, evitar comer esses alimentos estimulantes durante a noite para também não mexer no sono. Mas o doce pode estar incluso na alimentação. A gente sabe, doutora, que o verão está chegando, né? E muitas pessoas têm a dúvida de quais seriam os alimentos adequados para essa época do ano. Para essa época do ano, quais são os alimentos adequados? Não que tenha um alimento específico em si, mas se você tiver uma alimentação rica em gorduras, rica em alimentos ricos em sódios, tem uma alimentação não tem uma alimentação balanceada, que consome muitos carboidratos refinados, como pães, como pizzas, e se você deixar esses alimentos mais gelados e focar em alimentos mais funcionais, como comer mais salada, comer mais frutas, evitar comer ao máximo esses alimentos refinados, esses alimentos industrializados e focar mais nos alimentos naturais, você vai conseguir ter um resultado, mas também com o auxílio e com a ajuda de um nutricionista, né? Mas você retirando esses alimentos mais industrializados e refinados, você pode ter um resultado também. Muito bem, esse foi o quadro Fala Saúde de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e tirado as dúvidas que colocamos aqui neste quadro falando sobre o assunto nutrição.